Vamos lá para mais uma. Questão 24 da página 262. Reúna-se com um colega, leiam o texto e façam o que se pede. Então tem um desenho de uma calculadora, né, aqui, então é para utilizar a calculadora. A vazão de um rio indica o volume de água que escoa por esse rio em determinado tempo, geralmente medido em segundo. Vejam a tabela. Então aqui a gente tem duas colunas, né, de rios, né? Então tem aqui o rio Amazonas, que tem uma vazão de 209 mil metros cúbicos por segundo. O rio Solimões, né, dá para ver aqui que eles estão na ordem de maior vazão por segundo, ou seja, a cada segundo que passa, escoa 209 mil metros cúbicos de água, né, muita coisa. E aqui, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 rios, né? O 14º aqui escoa 1.290 metros cúbicos por segundo, ou seja, a cada segundo que passa, né, você olhando o rio assim, a cada segundo que está passando ali, o rio está correndo, né? Está correndo ali 1.290 metros cúbicos por segundo. Com base nesses dados e com auxílio de uma calculadora, resolvam as questões a seguir. Convertam as medidas indicadas na tabela para litro. Então a letra A, né, só como está em metros por metros cúbicos, para eu converter para litro é só multiplicar por 1000, né? Então o Amazonas aqui vai ser 209 milhões de litros. Então a cada segundo que passa, se você olhar o rio Amazonas, um segundinho que você olhou ali já passou 209 milhões de litros de água, né? Então se você ficar ali 10 segundos ali, né, vai passar 2 bilhões e 90 milhões de litros de água naqueles 10 segundos. Então é muita água, né? São rios muito largos, né, que tem um grande volume de água. Então é natural que passam, né, os maiores rios, logicamente vão ter uma maior vazão, tá? Então, para eu converter as medidas da tabela para litros, basta eu multiplicar todas essas medidas aqui por 1000, ou seja, é só eu acrescentar 3 zeros, tá? Então, por exemplo, aqui no 209 mil, né, deixa eu fazer alguns aqui, ver se cabe aqui mesmo, ó, 209 mil, né, é o que está. Aí eu vou e coloco mais 3 zeros, ou seja, fica 209 milhões. Olha lá, ó. Então 209 milhões. Solimões, que é 103 mil metros cúbicos, vai ficar 103 mil, né? Aí eu vou e acrescento mais 3 zeros, ou seja, eu estou multiplicando por 1000, tá? Então para eu converter, né, de metros cúbicos para litro, basta eu multiplicar por 1000. O rio Madeira, 31.200 metros cúbicos. Eu ponho 31.200 e acrescento 3 zeros, né? Multiplico por 1000. Então, 31 milhões e 200 mil litros de água. E vou fazendo isso em todos até aqui, né? O rio Tocantins Paraná, que tem mais espaço, ó, ele é 11 mil metros cúbicos. Quanto corresponde isso em litros de água? É só multiplicar por 1000, ou seja, só acrescentar 3 zeros. 11 milhões de litros de água passam por segundo ali no rio Purus, Tocantins, Paraná. E no rio Paraguai, que também tem mais espaço aqui para a gente colocar, né? São 1.290 metros cúbicos, basta eu multiplicar por 1000, acrescentando 3 zeros aqui na prática, né? Então, o rio Paraguai, 1.290 metros cúbicos por segundo, ou seja, 1.290.000 litros de água por segundo. Tá certo? Essa é a letra A. Na letra B, o rio São Francisco é chamado de o Rio da Unidade Nacional, pois une as regiões mais populosas do país, a Sudeste e a Nordeste. E a sua bacia também serve ao Centro-Oeste. Em seus 2.624 quilômetros de extensão, ele corta 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Em 2017, esses estados tinham população estimada conforme apresenta a tabela a seguir. Então, Minas Gerais tinha aqui 21.119.536 pessoas, na Bahia 15.344.447 pessoas, e em Pernambuco, Sergipe e Alagoas as populações estão aqui indicadas. Vamos ver o que está pedindo a letra B.
considerando que a necessidade diária de água seja de 110 litros por pessoa, né? Aí você pensa, nossa, cada pessoa tem que beber 110 litros de água? Não, é o que ela gasta, assim, em média, né? Não só para beber água, mas também para tomar banho. A comida é utilizada a água, né? Então a água é utilizada para várias coisas, né? Quando você vai dar a descarga ali, fez as necessidades, usou a descarga, né? Você consumiu água, enfim, tudo isso aqui engloba tudo, tá? Então, considerando que a necessidade diária de água seja de 110 litros por pessoa e supondo que toda a água do Rio São Francisco pudesse ser utilizada para consumo humano, quanto tempo seria preciso para o rio suprir as necessidades dessas populações? Dessas 5 populações aqui, olha. Então, eu vou somar, né, todas as populações para ver a quantidade de pessoas que tem, né? Aí aqui tá dizendo aqui, olha, pra gente ter o auxílio de uma calculadora, ó. Tá vendo? Para facilitar aí. Então, quantidade de população, eu vou fazer aqui mesmo, olha, vou somar as unidades, ó, 6 mais 7 mais 6 mais 6 mais 3, né? Então, 3 vezes 6 aqui, 18, mais 7, 25, mais 3, 28. Aí vai 2 aqui, olha. Aí aqui 5, 9, 15, 16, 18, vai 1. Aí 6, 10, 12, 13, 21, vai 2. Aí 11, 15, 18, 26, 31, vai 3. 4, 8, 15, 23, 30, vai 3. Buscando 3, tá? 4, 7, 11, 13, 16. Ó, então tem um pontinho aqui, um pontinho aqui. 16 vai 1, né? Então 2, 7, 16, 18, 21, vai 2, e 2, 4, 5. Então, ó, a população desses 5 estados é de 51.601.108. Tá? Deixa eu apagar algumas imperfeições aqui. Então dá para entender aí, né? Deixa eu escrever aqui. Então a população somada desses 5 estados é de 51.601.188, tá? Em 2017 a soma das populações desses 5 estados era isso aqui, tá? 51.601.188 pessoas. Aí tá dizendo assim, considerando que a necessidade diária de água seja de 110 litros por pessoa, então cada pessoa 110 litros, 51.601.188 pessoas, quantos litros vai usar? Então eu vou multiplicar isso aqui por 110, certo? Então vamos fazer isso tudo vezes 110. Se fosse vezes 100, né? Era só acrescentar 2 zeros. Mas sabe o que eu posso fazer também nessa conta? Como eu estou multiplicando por 110, né? Eu posso multiplicar por 10, multiplicar por 100 e somar. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fizer 51.601.188 vezes 10, ó, 51.601.188 vezes 10, o que vai dar isso aqui? Vai dar 516 milhões, né? 011.880. Isso multiplicando por 10. E se eu multiplicar por 100? É só eu acrescentar 2 zeros, né? Então, se eu multiplicar por 100, vai ser 5.160.118.800
800. Aí somando agora esses dois, entendeu o que eu fiz aqui? Eu tô somando. Multipliquei por 10, multipliquei por 100, né? Porque 110 é 100 mais 10. Então, multipliquei por 100 e por 10. Agora eu somo, tá? Então, olha, 0 mais 0 dá 0. 8 mais 0 dá 8. Aqui dá 16, vai 1. Aqui dá 10, vai 1. Aqui dá 3, né? Aqui dá 1. Aqui dá 6. Aqui dá 7. Aqui dá 6. E aqui dá 5. Então, de litros, né, daria 5.676.130.680 litros, né, para sustentar aqui, para abastecer, para atender essas 51 milhões de pessoas, tá? Mas ele queria saber o seguinte, né, professor, supondo que toda a água do Rio São Francisco pudesse ser utilizada para consumo humano, quanto tempo seria preciso para o rio suprir as necessidades dessa população? O Rio São Francisco, ele está aqui, olha. Deixa eu mudar a cor, né? Rio São Francisco, ele está aqui, ó. Então, a vazão dele por segundo é 2.850 metros cúbicos. Vamos transformar isso em litros. Em litros é 2.850 multiplico por 3, né? Ou seja, 2.850.000 litros por segundo, tá? Então, a cada segundo ele vaza, né? Tem a vazão, essa água escoa, né? Pelo rio, 2.850.000 litros. E aí, quanto tempo levaria para atender esses 5.676.130.680? É só você fazer 5.676.130.680 dividido por 2.850.000. E aí eu vou obter o tempo, tá? Deixa eu apagar isso aqui, né? Que eu já coloquei aqui. Mas vamos supor, nossa, professor, mas eu quero fazer essa multiplicação aqui, né? Não entendi esse processo aqui que você fez. Então, beleza, ó. Se eu multiplicar o zero, né? Vai dar tudo zero. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 5, 0. Aí põe um maisinho aqui. Agora 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Agora aqui eu ponho dois maisinhos, ó. E vou multiplicar um 1 de novo. Então vai repetir essa linha de cima, né? 1 vezes 8, ó. 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Então, somando, ó, vai dar 0, 8, 16, vai 1. Aqui dá 10, vai 1. Aqui dá 3. Aqui dá 1. Aqui dá 6. Aqui dá 7. Aqui dá 6. E aqui dá 5, ó. Tá? Ou seja, vai dar 5, 6, 7, 6, 1, 3, 0, 680. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais visível. E aqui eu vou separar em classes, né? Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões e dos bilhões. Então, ó, reparem aqui que é o mesmo número, tá vendo? Isso aqui é o quê? Isso aqui eu peguei a população, né, dos 5 estados e multipliquei por 110, que é a quantidade de água que cada pessoa consome. Tá? Então, como eu multipliquei por litros, né? Então essa quantidade aqui é litros, ou seja, todas essas pessoas, elas consomem 5.676.130.680 litros de água, tá? Por dia. E aí, aqui o problema é saber o Rio São Francisco, né? Quanto tempo ele seria necessário para abastecer essas pessoas aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é por dia, né? E o Rio São Francisco é 2.850.000 litros por segundo. Então,
eu tenho que ver quantos segundos, né? Ou quanto tempo que esses 2.850.000 vai atingir os 5 bilhões aqui. Então é só eu dividir, tá? Então você divide aí, né? A gente divide isso aqui por 2.850.000 litros por segundo, né? O litro eu corto com litro e o segundo, né, ele vai passar para cima. Então esse tempo aqui vai ser dado em segundos, tá? Esse número aqui. Então vamos ver aqui em segundos quanto que vai dar, ó. Então, olha lá, tem uma calculadora aqui. Então, 5, 6, 7, 6, 130, 680 dividido por 2.850.000. Deu 1991,6. Então, 1991,6. Então, 1991,6. Eu vou arredondar para 1992, né? Porque daí é uma certeza que vai abastecer todo mundo. Então seriam necessários 1992 segundos. Certo? Eu posso deixar a resposta assim, que eu acho que é assim que está no livro mesmo. Ou eu posso converter para minutos, né? Você faz aí, vê quantos minutos tem em 1992 segundos, dividindo por 60. Então, se você fizer 1992 segundos dividido por 60, ó, 199 por 60 dá 3, né? Sobra 19, abaixo 2, não sei porque que eu fiz esse traço aqui, abaixo 2, fica 192 por 60 dá 3 de novo. Aqui sobra 12, aí você põe um zero e uma vírgula e aqui vai dar 2, olha lá, 33,2 minutos. Esse 0,2 minutos é 1/5 de 1 minuto, né? Ou seja, são 12 segundos. Então, se você fizer as contas aí, você vai ver que vai dar 33 minutos e 12 segundos. Certo? Mas eu creio que pode deixar assim mesmo, 1992 segundos. Tá certo? Então seria necessário, né, em 33 minutos e 12 segundos, pelo Rio São Francisco, né, são escoados aí 5.676.130.680 litros, né, até um pouquinho mais do que isso. Tá certo? Essa era a letra B. Agora na letra C, pesquisem um número estimado de habitantes de sua cidade no site IBGE, tararará. Então você digita isso aqui, vai pesquisar lá a quantidade de habitantes, né, na cidade de vocês aí, Taubaté, e calculem a quantidade de domicílios que existem nela. Então no site do IBGE deve ter a quantidade de domicílios. Para isso utilizem o número 3,4 como número médio de moradores em uma residência, ou seja, se tem 10 casas, né, você vai multiplicar por 3,4 para saber a população, né? Então seriam 34 pessoas, né? Se tivesse 10 casas, entendeu? Você vai usar 3,4 como uma média de moradores em uma residência. Em seguida, resolvam a questão. Supondo que em média os domicílios tenham uma caixa d'água com capacidade de 500 litros, calculem em quanto tempo o rio Amazonas encheria todas as caixas d'água de sua cidade. Então, quanto tempo que o rio Amazonas aqui, né, que despeja 209 milhões de litros por segundo, quanto tempo ele levaria para abastecer todas as caixas d'água da cidade, entendeu? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho. Vamos lá para o site do IBGE.
Aqui, ó, eu tô colocando de Pindamonhangaba, tá? Então, Pindamonhangaba são 146.995 habitantes. Então, de Pindamonhangaba, 146.995. Ó, deixa eu pegar esse aqui, deixa eu pegar esse aqui. De Pinda, tá? Vocês moram em Taubaté, né? 146.995 pessoas. Aí é pra gente considerar que em cada casa moram 3,4 pessoas. Então, o que eu vou fazer? 146.995 dividido por 3,4. Para eu saber quantas casas tem. E aí eu vou fazer essa conta na calculadora, né? 146.995. Deixa eu ver. 146.995 dividido por 3,4. Eu vou obter 43.233 casas. Vou colocar 43.234, tá? Vou arredondar para cima. 43.234 casas, tá? Cada casa tem uma caixa de água, né, de 500 litros. Então, quantos litros tem em cada casa? Se cada casa tem uma caixa d'água, né, de 500 litros... Então, nas 43.234 casas, eu vou multiplicar por 500, certo? Então, fazendo isso aqui vezes 500, né? 500 litros, eu vou saber quantos litros que tem para encher todas as caixas d'água da cidade. Então, 43.234 vezes 500. Então, 21.617. 21.617.000 litros de água. E aí, quanto tempo o Rio Amazonas iria encher todas essas caixas d'água? Nem um segundo, tá vendo? Em menos de um segundo, né? Porque ele despeja 209 milhões de litros por segundo. Então... em um segundo ele já encheria todas, entendeu? Então aqui a resposta, né, seria em menos de um segundo ele já encheria todas as casas, né? Eu arrisco dizer até que seria 10 centésimos, né? 1/10 de segundo. Tá? Em 10 centésimos ele já encheria todas as caixas d'água de Pindamonhangaba, né? Por esses cálculos aqui, tá? Considerando que em cada casa more 3,4, né, em média 3,4 pessoas, e que cada casa tenha 500 litros. É lógico, tem casa que tem mais, né, do que uma caixa d'água de 500 litros. Na minha casa, por exemplo, a caixa d'água é de 1.000 litros, mas isso aqui é uma média, tá? É uma média para resolver o problema. Só que aí vocês fazem com os dados de Taubaté, tá bom? Que é a cidade de vocês, né? E quem mora, se alguém mora em Tremembé, faz com Tremembé, tá certo? Então, um grande abraço para vocês.